Há 4 anos atrás, o Luís Freitas Lobo dizia que estavam a matar a paixão dele pelo futebol, que era impossível manter a tarefa, que a sua vontade em falar de futebol era intocável, escrever, comentar em jornais, em rádios, em televisão, mas que era um ciclo que ele iria encerrar e que nesse contexto, no final daquela temporada, aquela seria a última época em que iria comentar em direto jogos da Liga Portuguesa. Ora, isto disse o senhor há 4 anos, em 2019. Eu sei que há já aí alguns subscritores da Sport TV que estão e que já fizeram um abaixo assinado. José Barão das Neves, começo por ti, não sei se tens opinião. Nós não somos corporativistas, eu no meu caso nem sequer corporativista serei, porque tanto quanto eu julgo saber, o Freitas Lobo não é jornalista, não tem carteira profissional de jornalista. Mas isso não o impede, obviamente, de comentar. Reconheço que ele sabe muito de futebol, ele percebe muito de futebol, mas complica um pouquinho. Zé Barão das Neves, qual é a tua opinião, se é que a tens e se é, naturalmente, que a queres partilhar connosco, não é? Não, claro que tenho e terei todo o gosto em partilhar. Nós já falámos aqui no Senhor, aqui, se não estou em erro, há 2 programas atrás, eu foquei exatamente esse aspecto histórico, que era o Senhor deixar de fazer comentários. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em estar a ver um jogo de futebol que os dois são feitos pelo Senhor Luís Freitas Lobo. É uma pessoa que não tem, ou pelo menos não demonstra, nos seus comentários aquilo que se exige um comentador, que é a isenção de comentar. Eu tenho muito pouca experiência de comentar jogos de futebol, já o fiz ao lado do José Carlos Soares, mas tentei sempre ser isento o mais possível, porque uma coisa é eu estar a comentar um jogo de futebol num canal como este, que é um canal do Benfica, e outra coisa é estar a comentar, enquanto comentador, um jogo do Benfica. E, portanto, o senhor Luís Freitas Lobo não consegue ser isento. Eu julgo, aliás, eu não estou em Portugal, conforme já falaste, eu se estivesse em Portugal era capaz de tomar a iniciativa de fazer uma petição para ser discutida na Assembleia da República de 5.000 assinaturas para ver se o homem nunca mais comentava jogos do Benfica, pelo menos. Isto é uma brincadeira, como devem calcular, mas realmente acho que já chega, acho que é demais e acho que os benfiquistas fazem muito bem em reagir, mas não vai servir para nada porque a Sport TV, como sempre, está ao serviço de quem todos nós sabemos. Muito bem, meu caro Bruno Costa Carvalho, eu sei que tu hoje na rede social Facebook escreveste um texto precisamente sobre este assunto. Adoraria que partilhasses essa tua sábia opinião connosco. Por acaso não foi hoje, foi ontem ontem não, no sábado, quando acabou o jogo do Vizela Benfica, e também já tinha escrito sobre ele no jogo do Porto Aroca. Eu acho que, ao contrário do que tu achas, que ele percebe muito de futebol, eu acho que não percebe nada de futebol, para te ser franco. Aquelas coisas, os filósofos de futebol não significa lá, ou o Mourinho fez lá um elogio uma vez, e ele fez-lhe mal à cabeça, porque ele, para perceber futebol, tem que saber o que é um penalti. Quando no Porto Aroca, os 2 mergulhos do Taremi, que o primeiro foi absolutamente patético e foi revertido, ele continuava a dizer que aquilo era penalti e disse aquilo à exaustão que era penalti. Toda a gente via que não era penalti e a decisão foi revertida. Depois houve um segundo penalti, que também não foi penalti, mas o árbitro marcou, acabou por não ser golo, mas voltou tudo em plenos prolongamentos e, portanto, o Sr. Luís Freitas Lobo tem um problema de ver os penaltis. E neste jogo, no Vizela Benfica, há um penalti à Taremi, que o jogador do Vizela senta um toquezito, tira-se logo para o chão, e que não era penalti nenhum, e mais uma vez a Sport TV tem dificuldade. Eu acho que a Sport TV pode dizer uma coisa, quer hostilizar os benfiquistas, que hostilize, mas que diga, olha, este canal
é um canal contra o Benfica. Pronto, e nós ficamos todos a saber que é um canal contra o Benfica, porque eu acho que a Sport TV tem bons profissionais, tem acesso a quem quiser lá comentar, e devia tratar o Benfica de outra forma, com respeito, mas não, isso não acontece. Portanto, como não acontece, eu tenho que aturar o Luís Freitas Lobo a ver os jogos, a comentar os jogos, que é uma coisa, pá, é do pior que há. O homem é chato, é aborrecido, faz-me dormir e só diz disparates. Portanto, ele deve estar com alguma crise pessoal ou qualquer coisa assim, não sei o que é que se passa, mas sei que ele ver bem o jogo é que não vê e tem uma dificuldade quase absurda de conseguir analisar um lance de falta sem despir as suas cores clubísticas. Portanto, é ridículo. É ridículo e, portanto, nós quando subscrevemos a Sport TV, vemos um jogo no canal que é a Sport TV, de certeza que lá há pessoas que também veem os jogos e sabem que aquilo chega a roçar o patético. Portanto, não sei o que é lhe dizer mais. Não tenho nada contra o senhor, não conheço, nunca falei com ele na vida. Tenho até tenho um ar muito simpático, admito que deve ser um homem, muito bom homem, muito boa pessoa, mas é patética as análises que ele faz dos jogos. Eu pessoalmente, e permitam... Zé, não sei se eu gostava só de sugerir que o Luís Freitas Lobo pudesse escrever com alguma frequência sobre os jogos do Benfica no jornal O Jogo, que acho que era o jornal indicado para fazer análise. Mas deixa-me eu dizer-te que ele tem uma na TSF, que é tudo o mesmo grupo, e no Jogo ele recorrentemente tem, até em vídeo, ele recorrentemente tem uma crónica de opinião, ou pelo menos tinha, até em vídeo. Mas deixa-me eu aqui pegar nisto, até no que disse o Bruno, e rapidamente, e para concluir. Eu já disse que não sou corporativista. No caso dele nem seria, porque tanto quanto eu julgo saber, ele não tem carteira de profissional. Não discuto a pessoa, pode ser uma pessoa excelente, e quando eu disse que ele sabia de futebol, pelo menos tem, como é que eu hei de explicar? Olha, tipo aquele sobrinho do João Malheiro, Rui Malheiro, ele tem, e o filho do Rui Tovar também, o Tovar, ele tem conhecimento histórico do futebol. Digamos que é como aquele historiador do Benfica, como é que ele se chama? O Miguens, o Alberto Miguens. Pronto, ele tem conhecimento, eu quando disse percebe de futebol, se calhar não me expressei bem e aí meia culpa. Ele tem um conhecimento, ele tem um ficheiro fantástico, ele tem milhares de cassetes de jogos, de DVDs, de recortes de jornais, de livros de futebol. Eu acho que ele é o Pedro Chagas Freitas, mas do futebol, é o teórico do futebol. Eu acho que ele é monocórdico e daí o que dizia o Bruno que ele lhe dava sono, é monocórdico, complica o que devia ser simples, tem frases feitas chatíssimas, é o futebol em estado puro, é a essência do futebol, a cultura da posse de bola, mas como disse, já falámos o nome dele aqui, para concluir, já falámos o nome dele aqui, um antigo internacional português que jogou no Benfica, aqui há uns anos, quando estávamos a conversar sobre o Luís Freitas Lobo, ele dizia-me assim, Zé, nós entre nós, portanto, os jogadores falam, obviamente, entre eles, eu dizia, nós entre nós já comentámos, se um dia ele estivesse no balneário a dar-nos a preleção para um jogo, nós não percebíamos porra nenhuma do que ele estava a dizer. Nós chegávamos lá dentro e não sabíamos o que é que era para fazer, porque aquilo não se percebe nada, aquilo no fundo é conversa de chacha para a população que não percebe. Portanto, eu volto a dizer, para concluir, não digo nada sobre o caráter das pessoas, até me parece, como diz o Bruno, uma pessoa simpática e tal, mas acho que do ponto de vista profissional é de uma desonestidade intelectual tremenda, porque eu sou jornalista e sempre assumi qual era o meu clube. E foi o único clube neste país que me proibiu profissionalmente de entrar nas instalações. Não é porque eu fizesse umas coisinhas, umas festinhas ao meu clube. Portanto, eu acho que os outros têm clube, deviam assumir o seu clube, mas mais importante que tudo isto, deviam ser intelectualmente honestos, coisa que ele não é, em minha opinião. Pois, mas José, pronto, mas eu acho que aí ele é o que é final. e dali
Não, Não ele dali não passa. passa, não, mas mais importante é que a direção da Sport TV também tem olhos e ouvidos. E, portanto, um diretor de um canal de televisão, de uma televisão que tem os direitos da Liga Portuguesa e quer ser independente, não pode deixar que um dos seus comentadores de jogos importantes não seja independente, Oh, meu porque isto é querido, uma vergonha. E nós, Não. aturar aquilo Bruno, é um Bruno, suplício. Bruno, e não pode deixar de acompanhar aquilo que as pessoas nas redes sociais dizem em relação a esse senhor e à maneira como ele oh, se meu, porta em termos Claro, eu profissionais. sempre Nós evidentemente. quando, disse, os Claro. nós quando piores... falamos aqui, ou seja, nós quando falamos aqui das pessoas, não tem em causa se as pessoas são A ou B, tem em causa é profissionalmente Exatamente. aquilo que as pessoas são. Quanto ao resto, não tem nada a ver com É pá, isso. é o que eu Seja a digo. pessoa Podem que... não gostar de Exatamente. mim porque eu falo muito, porque eu não sei o quê. Agora, não há ninguém que diga. Pois falo, é verdade, Falas é muito, verdade. verdade. Falas. Já não digo coisa com coisa e mesmo assim não me calo. É verdade. Mas é assim, não há ninguém que possa dizer que eu sempre que eu fui tendencioso, Vamos esperar vamos pelas notas esperar do para as notas rodapé. do O rodapé. Zé, o Zé, quando começa a falar, parece que é em banda larga. É, mas pelo menos É tenho isso. relógio e chego a horas aos meus compromissos.